Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Conheceremos a história de um conto de fadas. Sim, um conto de fadas com princesa da Disney. Não vou contar uma história de princesas nem um conto de fadas para vocês, não é isso. Vou contar uma história real de uma pessoa que existiu e que por causa dessa pessoa e da sua história, um dos contos de fadas mais famosos da Disney foi criado. Mas vocês já vão conhecer já essa história. Antes disso, eu quero pedir a vocês que deixem já, antes de começar a ouvir a história, o like nesse vídeo, porque me ajuda muito. Faz com que o canal cresça, com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e que outras pessoas também vão gostar. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para vocês não perderem mais nenhuma história. Compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Se puder assistir mais um vídeo, mais uma história e compartilhar nas suas redes sociais, eu também fico muito agradecida. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje vamos viajar para o ano de 1537. A história que nós vamos conhecer hoje é de Pedro Gonzalez, ou Petrus Gonçalves, como ele também era conhecido. Um homem conhecido como o Homem do Bosque, nascido em Tenerife no ano de 1537. Ele tornou-se famoso durante a sua vida porque ele possuía hipertricose, que hoje é conhecido por esse nome, né? Mas na época não era nem conhecida como uma doença, e sim como uma anomalia, ou até mesmo como coisa pior, como nós vamos ver na história. Mas enfim, é uma doença em que nascem pelos no corpo da pessoa. Então vocês já devem imaginar, falar, né, do homem que inspirou o conto de fadas A Bela e a Fera. Sim, a fera realmente existiu, a história foi baseada nesse homem, e hoje nós vamos conhecer a história dele. Se você pesquisar de fadas A Bela e a Fera e pesquisar as imagens, a imagem que você vai ver de uma pintura a óleo renascentista mostra um homem bem vestido, à moda da época, mas com a face completamente tomada de cabelos. Vou deixar as fotos passarem para vocês, é claro. Não por acaso, a imagem é frequentemente relacionada com o conto de fadas, mais especificamente com o personagem da fera. Essa história é mais incrível do que vocês podem imaginar. Metade do século XVI, na França, justamente na coroação de Henrique II. De acordo com registros da época, o jovem rei recebeu um presente incrivelmente exótico de um dos seus nobres convidados, homem selvagem aprisionado em uma jaula dourada. Deixando claro que naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de deformidade, deficiência, alguma diferença, sim, elas eram consideradas não humanas, mesmo sendo pessoas. Elas eram consideradas coisas ou selvagens, como aqui, e eram vendidas, dadas, trocadas, enfim, eram tratadas como um objeto mesmo. Homens selvagens eram criaturas fabulosas, meio humanas e meio animais, que era parte da mitologia da Europa medieval. Eles eram retratados como seres cobertos de pelos que se tornavam furiosos à noite.
Algumas histórias davam conta que eles eram responsáveis por roubar e devorar crianças. E aí já dá para ver de onde surgem outras histórias depois envolvendo pessoas com pelo, né? A presença de um alegado homem selvagem capturado na corte do rei Henrique causou sensação e foi fonte de enorme excitação entre os cortesões. Todos ficaram impressionados com a descoberta e pediam para vê-lo. Então, eles tratavam mesmo como se fosse um ser, uma criatura, uma coisa normal. Temendo que tal coisa, era assim que eles eram tratados, pudesse constituir um perigo para ele mesmo e para o público, para as pessoas, os conselheiros do rei enviaram o espécime para a masmorra a fim de estudá-lo. Após uma investigação cuidadosa, os médicos da corte e acadêmicos reais determinaram que a estranha criatura não era um homem selvagem, nem um homem, mas sim uma criança. Sua face e membros eram estranhamente cobertos de um cabelo grosso, de cor castanha. Mas fora isso, ele era uma criança normal. O menino havia sido capturado nas Ilhas Canárias, no território da Espanha. As fontes dizem que os próprios pais não aceitavam a condição do filho, os próprios pais tinham medo, não queriam estar com o filho e por isso o teriam vendido. Não se sabe então se ele realmente foi capturado à força ou foi vendido por vontade pelos pais. Enfim, ele foi pego por marinheiros portugueses e levados para a embarcação como curiosidade. Posteriormente, ele foi enviado para a Europa e vendido a um nobre que então o presenteou ao monarca, acreditando se tratar de um ser mágico. A criança tinha aproximadamente 10 anos de idade, sabia falar e diz que seu nome era Pedro Gonzales. Os médicos observavam o comportamento do menino e concluíram que ele não era tomado de selvageria, ele não era um ser selvagem, como era característica dos homens selvagens das histórias. Pelo contrário, ele se comportava simplesmente como uma típica criança de 10 anos. Hoje, os médicos já acreditam que o Pedro, ele sofria então da hipertricose, que é uma doença congênita que passa de pai para filho. Por algum motivo o pai dele não tinha, a mãe não tinha, ele veio a ter, mas depois ele passa isso para os seus filhos. Essa é uma condição genética extremamente rara. A hipertricose, ela é muito mais compreendida hoje em dia do que nos tempos do Pedro, é claro. Mas a hipertricose, ela ainda é um desafio para os pesquisadores. De acordo com os dermatologistas, os casos confirmados são raríssimos, limitando-se a menos de 100 indivíduos adequadamente identificados na literatura médica desde o ano de 1600. Então, é muito difícil analisar essa doença por causa dos poucos casos existentes na história humana, né? Então, desde os anos 1600, apenas 100 casos devidamente catalogados, documentados, fica difícil. Eu me lembro que eu assisti filme na Netflix, eu não vou me lembrar um nome, mas era uma menina que possuía essa mesma doença. E não era assim 1600, eu acho que era por volta de 1800. E a menina sofria tanto quanto ele, quanto o Petrus, sofria muito. Se vocês puderem procurar na Netflix, é fácil de identificar, porque a capa do filme é uma menina cheia de pelos. É bem interessante assistir, entender e ver como essas pessoas eram tratadas. No século XVI, as pessoas ainda acreditavam na existência de seres como gigantes, anões, fados, entre outros. Algumas pessoas ainda acreditam nisso. Na verdade, as pessoas sempre acreditaram nisso, né? Mas naquela época era muito mais. Aliás, cada qual com seu cada qual. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Temos o livre-arbítrio.
Algumas pessoas que fugiam do padrão da normalidade, que eram muito altas, muito baixas ou com aparência diferente, elas eram vistas como descendentes ou parentes dessas criaturas mágicas. Voltando a falar da Netflix, tem um outro filme que acho que é o Randia, que é um homem também muito alto, que ele tinha aquele tumor no cérebro, né? Que faz com que a pessoa fique muito alta. E ele também era tratado assim como, tanto que ele trabalhava em circo, ganhando dinheiro para as pessoas verem, né? Porque as pessoas viam como se fosse uma criatura mesmo. Esse foi exatamente o caso do Menino das Canárias. A sua aparência já lhe valeu o apelido de besta, lobisomem e fera. Uns que não gostavam muito da sua aparência pediam que ele fosse executado ou pelo menos mantido na masmorra. Tadinho, só porque tinha uma aparência diferente. Contudo, a rara condição de Pedro fez com que ele passasse a ser visto com uma enorme curiosidade. Ele foi apelidado de Barbete, uma raça de cão belga de pelagem comprida. Mas muito tempo ali olhando, observando, o rei da França chegou à conclusão que o menino não era perigoso. Então ordenou que ele fosse tratado com respeito e que recebesse uma educação digna de um nobre. Recebeu um fundo para se sustentar e um nome latino, que era o Petrus Gonçalvos. Em um determinado momento da sua vida, o Gonçalves chegou mesmo a ocupar uma posição importante na corte, que segundo morreu em 1559, após receber um ferimento fatal em uma batalha. Sua viúva, a Catarina de Médici, se tornou a regente do trono. Catarina decidiu que Petrus continuaria na corte e mais, ordenou que ele deveria se casar e ter herdeiros. Um dos objetivos da rainha, ao querer que ele se casasse e tivesse filhos, era para ver se os filhos nasceriam com a mesma condição dos pais. Algumas fontes também dizem que ela queria filhos, muitos filhos como ele, para vender ou para dar de presente a outros nobres, mas a Catarina também sempre tratou ele com muito respeito e carinho. Então eu não sei até que ponto ela realmente queria se aproveitar da situação ou ela queria simplesmente que ele tivesse uma vida normal, dado que ela já tinha visto e ela sabia que ele era uma pessoa normal, apenas com uma diferença. Ou os dois, nunca saberemos. Então existia ali no reino a filha de um dos serviçais que também se chamava Caterine, por coincidência, o mesmo nome da rainha, e Petrus acabou se casando com ela. Então essa seria a nossa Bela, a Caterine, de sobrenome até hoje desconhecido. Mas acredita-se, não se sabe mais a fundo os detalhes desse casamento. Porém, se acredita que a Caterine, ela não sabia da aparência do futuro noivo até o dia em que eles foram apresentados no dia do casamento. Nessa época, Petrus tinha 25 anos e a noiva 17. Eles se casaram, Caterine não tinha hipótese de negar esse casamento, porque ela era uma filha de serviçal e o casamento foi ordenado pela rainha, então ela não tinha o que fazer. Mas eu acredito que o Petrus, assim como a nossa fera na história, conseguiu conquistá-la, porque eles ficaram casados por muitos anos, tiveram muitos filhos. E um ano após o casamento, a Caterine deu à luz o primeiro filho, um menino em pelos. O menino não nasceu como pai. O segundo filho que a Caterine teve também nasceu sem pelos. Caterine deu à luz pelo menos mais 4 crianças que se tem documentado e que se sabe que Caterine teve 6 filhos. Destes, 3 nasceram com a hipertricose e 3 não. Essa condição foi transmitida hereditariamente a pelo menos 3 netos deles, que se tem conhecimento. Caterine e Petrus viajavam através da Europa com as crianças e eram fonte de enorme curiosidade e fascínio onde quer que chegassem.
Até onde se sabe, a família sempre foi tratada com gentileza. O imperador Rodolfo II dos Habsburgos, considerado um intelectual esclarecido e excêntrico, convidou a família a visitar a corte em Viena. Ele ordenou que artistas fizessem um retrato da família Gonçalves, trajando roupas formais. Acredita-se que posteriormente a família tenha se fixado em Parma, na Itália, onde eles foram empregados pelo duque Ranúncio Farnese. Entre os tesouros que um dia pertenceram à poderosa dinastia dos Habsburgos, encontra-se uma curiosa coleção de quadros que foram feitos no final do século XVI. Um desses quadros é o de uma menina chamada Antonieta. A menina tinha entre 8 e 9 anos quando foi retratada. Ela veste um traje amarelo fino, uma grande joia em forma de cruz e tem uma expressão plácida, bastante singela. Ela poderia ser facilmente confundida com uma jovem aristocrata, não fosse um pequeno detalhe, o rosto coberto de cabelo. Antonieta é a filha mais jovem do Pedro González, tratada assim como seu pai como uma curiosidade em toda a Europa. Os Habsburgos, eles criaram um gabinete de curiosidades, tipo uma biblioteca, uma coleção de objetos estranhos trazidos de várias partes do mundo. O retrato da menina costumava ficar na parede do gabinete. A menina teve direito a estudo e educação patrocinados pela poderosa família dos Habsburgos. Os Habsburgos também encomendaram um estudo científico com o título Animalia Rationalia et Insecta, que dedica um capítulo inteiro aos Gonçalves. Não se sabe muitos detalhes a respeito do que aconteceu com a família depois disso. Acredita-se, e muitas fontes dizem isso, que as crianças que tinham a hipertricose também teriam sido entregues como presente para outras famílias aristocratas, para apresentar ali como curiosidade para os amigos. Infelizmente, era um costume na época. A família Gonçalves, que foram os primeiros indivíduos documentados com hipertricose na história, continuaram gerando herdeiros. Um dos filhos da Antonieta teria trabalhado para um cardeal em Capodimonte e outro tornou um poderoso mercador. Eles se espalharam pela Europa e pelo Novo Mundo, gerando inúmeros descendentes, alguns com a condição, mas a maioria sem ela. Portanto, se em algum lugar alguém tem essa condição ou conhece alguém com essa condição, provavelmente você é descendente do Petrus, porque ele foi o primeiro que se tem registro com isso e os filhos dele, os netos, a descendência, se espalhou pelo mundo. Então, se alguém vem a nascer com essa condição, provavelmente tem aí uma genética, um DNA do Petrus, a nossa fera. Sabe exatamente como Madame Villeneuve, que foi quem criou o conto de fadas A Bela e a Fera, entrou em contato com essa história ou veio a saber da história do Petrus. Todos os efeitos, o Petrus se tornou a imagem da fera como é hoje do conto de fadas. Como dizem as fábulas, mesmo as mais fantásticas tendem a refletir o mundo real. E ao que parece, A Bela e a Fera, bases bastante sólidas plantadas na história. E mais assim, no fim da sua vida, González, ele então se estabeleceu na Itália com sua esposa, onde ele ficaria até o fim dos seus dias. E o último registro que se tem dele é do ano de 1617, quando ele foi citado na lista de presença do batismo do seu neto. Os últimos dias da vida de Petrus foram passados em Capodimonte, no lago Bolsena, na Itália, lugar para o qual ele foi viajar então anos antes com sua esposa e que foi o último lugar a morar. Ele faleceu em 1618, não temos conhecimento de dia e mês, mas o ano foi 1618,
por volta dos 80 anos de idade, deixando então Catarina viúva. E duas coisas que eu queria pontuar aqui. Apesar da condição dele de ter ali uma deficiência genética, deficiência não, uma formação diferente genética, vamos falar assim, embora seja uma síndrome, é um problema de saúde, né? Ele viveu muito, 80 anos. Naquela época, 80 anos era de uma longevidade muito, porque vocês podem ver as histórias que a gente conta daqui, dos anos 1500, 1600, as pessoas morriam com 40, 50, 60 no máximo, então 80 anos foi uma longevidade. Isso mostra o quê? Que ele teve uma boa vida, tinha uma boa saúde. Ao que tudo indica, ele teve um casamento feliz, eles se amavam, era de muito amor, né? Caterine ficou sem ele depois e não se tem mais conhecimento da história dele, por uma família ali alicerçada no amor, porque ele estava no batismo dos netos, então ele acompanhou a vida dos filhos. Então, apesar de tudo, ele teve uma vida normal. E ao que tudo indica, a história da Bela e a Fera foi inspirada na história de Petrus e Catarina e é uma história linda, é uma história de amor, de superação, uma história bonita de se contar. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do Petrus Gonçalves e a história da Caterine também, a esposa dele, que inspiram aí a Bela e a Fera. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ver a Bela e a Fera com os mesmos olhos. Cada vez que vocês virem, vão se lembrar do nosso querido Petrus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe por favor o like, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!